No final de novembro de 2009, poucos dias antes do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, uma simples aventura entre amigos e familiares acabou se transformando em uma das histórias mais angustiantes já registradas envolvendo exploração de cavernas. John Edward Jones tinha 26 anos, era estudante de medicina e vivia em Stansbury Park, no estado de Utah. Ele era casado, já tinha uma filha pequena e sua esposa estava grávida do segundo filho quando tudo aconteceu. Quem conhecia John costumava descrevê-lo como uma pessoa tranquila, gentil e muito dedicada à família. Além disso, desde pequeno ele tinha contato com cavernas. O pai costumava levar ele e o irmão Josh para explorar grutas e formações subterrâneas pelo estado de Utah. Aqueles passeios de infância acabaram criando nele um certo fascínio pelo mundo subterrâneo. Com o passar dos anos, a vida adulta tomou conta. John começou a estudar medicina, se casou, teve filhos e acabou deixando esse tipo de atividade um pouco de lado. Mas em novembro de 2009, ele voltou para Utah para visitar a família durante o feriado de Ação de Graças. Em meio ao clima de reencontro familiar e nostalgia, surgiu a ideia de revisitar uma das cavernas que eram conhecidas na região. Assim foi organizado um passeio até a Nutty Putty Cave. A Nutty Putty Cave ficava no condado de Utah, a cerca de 90 quilômetros de Salt Lake City. Era uma caverna hidrotermal descoberta em 1960 por um grupo liderado por Dale Green. O lugar havia se tornado bastante popular entre estudantes universitários, escoteiros e praticantes amadores de exploração de cavernas. O nome da caverna vinha da textura peculiar de seu interior. Muitas de suas passagens eram cobertas por um tipo de argila marrom macia, semelhante a uma massa de modelar. Apesar da popularidade, a caverna era conhecida por ter passagens extremamente estreitas e escorregadias. Ao longo dos anos, várias pessoas ficaram presas ali dentro e precisaram ser resgatadas. Em determinado momento, chegou-se a estimar que mais de 5.000 visitantes entravam ali todos os anos, muitas vezes sem preparação adequada. Em 2006, a caverna chegou a ser temporariamente fechada por questões de segurança. Posteriormente, foi criado um sistema de controle de acesso e ela acabou sendo reaberta em maio de 2009. Foi nesse contexto que John, seu irmão Josh e um grupo de amigos decidiram explorar o local na noite de 24 de novembro de 2009. O grupo era formado por cerca de 11 pessoas. Como costuma acontecer em explorações desse tipo, em determinado momento eles se dividiram em pequenos grupos para explorar áreas diferentes da caverna. John e algumas pessoas decidiram procurar uma passagem famosa ali dentro chamada Birth Canal, que pode ser traduzida como Canal do Nascimento. Esse nome foi dado porque o túnel era extremamente apertado e exigia que os exploradores rastejassem por um espaço muito estreito antes de chegar a uma pequena área de retorno. Durante a exploração, John acreditou ter encontrado a entrada dessa passagem. Na verdade, ele estava em um local diferente, próximo de uma área conhecida como Ed's Push. Aquela parte da caverna tinha trechos ainda mais estreitos e alguns deles nem sequer eram totalmente mapeados. Ao seguir por aquele caminho, John entrou em um espaço cada vez mais apertado. Ele imaginava que, logo adiante, haveria uma pequena área mais aberta onde poderia virar o corpo e retornar. Mas, na realidade, ele estava avançando em direção a um ponto sem saída. Em determinado momento, ele deslizou para dentro de uma fissura vertical muito estreita. A abertura tinha cerca de 25 centímetros por 46 centímetros. Ao entrar ali de cabeça para baixo, acreditando que conseguiria virar o corpo mais adiante, ele acabou ficando preso. O problema é que o espaço era tão estreito que não havia praticamente nenhuma possibilidade de movimento. Cada vez que ele respirava, seu peito se expandia e pressionava ainda mais o corpo contra as paredes da rocha. Com isso, ele ficava cada vez mais preso. Seu irmão Josh estava logo atrás e foi um dos primeiros a perceber que a situação era muito séria. Ele chegou a ver os pés de John presos para fora da passagem e tentou puxar ele para trás, mas o corpo já estava travado de uma forma que simplesmente não permitia que ele fosse movido. Quando perceberam que não conseguiriam retirar John sozinhos, o grupo acionou equipes de resgate. A partir daquele momento, começou uma enorme operação subterrânea que mobilizou dezenas de socorristas. Mais de 50 pessoas participaram da tentativa de resgate. O local onde John estava era extremamente difícil de alcançar. Ele estava cerca de 120 metros abaixo da superfície e aproximadamente 400 metros para dentro da caverna. Além disso, os túneis eram tão apertados que muitos socorristas precisavam rastejar por longos trechos para conseguir chegar até ele. Apesar das dificuldades,
alguns socorristas conseguiram se aproximar o suficiente para falar com John e até segurar sua mão em determinados momentos. Eles levaram água, alimento e conseguiram colocar um acesso intravenoso para tentar manter ele estável. Em determinado momento, John chegou a conversar com sua esposa por um rádio da polícia. Ela estava grávida do segundo filho do casal. A posição em que ele estava, porém, era extremamente perigosa. John estava preso de cabeça para baixo em um ângulo próximo de 80 graus. Com o passar das horas, essa posição começou a causar sérios problemas no corpo dele. O sangue se acumulava na cabeça e no tórax, dificultando a respiração e sobrecarregando o coração. Mesmo assim, durante várias horas, a equipe de resgate acreditou que conseguiria tirar ele dali. Um sistema complexo de cordas e polias foi montado para puxar John lentamente para fora da fissura. Em determinado momento, parecia que o resgate finalmente daria certo. O sistema começou a puxar ele para cima e ele conseguiu se mover um pouco para fora do buraco. Mas então, aconteceu um dos momentos mais dramáticos de toda a operação. Uma falha no equipamento fez com que o sistema de cordas cedesse sob a pressão. Quando isso aconteceu, John escorregou de volta para dentro da mesma fissura onde estava preso. Depois disso, a situação voltou praticamente ao ponto inicial. As equipes continuaram tentando alcançar ele e reposicionar o sistema de resgate. Mas o corpo de John já estava extremamente debilitado após tantas horas naquela posição. Ao todo, ele permaneceu preso por cerca de 27 horas. Pouco antes da meia-noite do dia 25 de novembro de 2009, poucas horas antes do Dia de Ação de Graças, John Edward Jones deixou de responder aos socorristas. Ele sofreu uma parada cardíaca causada pelo estresse físico extremo e pela posição invertida prolongada. Após a morte, surgiu a difícil decisão sobre o que fazer com o corpo. As equipes analisaram a possibilidade de tentar retirar ele da caverna. No entanto, a posição em que ele estava preso e as condições do local tornavam a operação extremamente perigosa. Depois de muitas discussões, as autoridades e a família chegaram a um acordo. O corpo não seria removido. Para evitar novos acidentes e proteger outras pessoas, decidiu-se que a caverna seria permanentemente fechada. Explosivos foram usados para colapsar partes da passagem próxima ao local onde John estava. Em seguida, todas as entradas da Nutty Putty Cave foram seladas com concreto. A caverna permanece fechada até hoje. O local acabou se transformando, na prática, no túmulo de John. Com o tempo, uma placa de bronze com o rosto dele foi colocada na área próxima à entrada da antiga caverna. A colina onde ficava o acesso passou a ser informalmente conhecida como John Jones Hill. A história gerou enorme repercussão nos Estados Unidos e também abriu um debate sobre segurança em exploração de cavernas. Antes do acidente, já haviam ocorrido vários resgates naquele mesmo local, e algumas pessoas já alertavam que uma fatalidade poderia acontecer em passagens extremamente estreitas. Em 2016, um filme chamado The Last Descent foi lançado contando a história do acidente e da operação de resgate. Anos depois, a viúva de John comentou em entrevistas que o período após a tragédia foi extremamente difícil, principalmente por perceber que todos os planos de vida que eles tinham construído juntos haviam sido interrompidos de forma abrupta. A história de John Edward Jones acabou se tornando uma das mais conhecidas tragédias envolvendo exploração subterrânea. Ela costuma ser lembrada não apenas pelo drama do resgate, mas também pelo fato de que, até hoje, o corpo dele permanece exatamente onde tudo aconteceu, preso dentro da caverna que agora está selada para sempre.